Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos ao primeiro vídeo do nosso novo quadro aqui do canal, chamado Bate-Papo Eletrônico. Nesse novo vídeo eu vou explicar para vocês o esquema elétrico, o diagrama elétrico e vou apresentar para vocês como é que está sendo feito a nova ligação da energia da nossa bancada aqui. Vou explicar com os diagramas em blocos, obviamente, os componentes que eu utilizei, os dispositivos que eu utilizei. A maior parte desses dispositivos, praticamente 100% deles, já teve vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o descritivo de cada um deles separadamente para vocês entenderem. Obviamente que eu vou explicar isso no diagrama aqui. Demorou um pouco para ser feito, porque alguns componentes vieram de fora do Brasil, não tinham aqui. Então com essa pandemia, alguns deles demoraram bastante tempo para vir. Por isso que não está energizado aqui ainda. Então eu vou explicar para vocês o diagrama, passo a passo como é que foi feito. Eu acredito que já vi vários vídeos aqui no YouTube, existem vários tipos de dispositivos de proteção de bancada que eu já vi, mas nunca vi nenhum desse tipo que eu estou fazendo aqui. Então, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui no vídeo. Depois a gente pode até fazer num segundo capítulo aí, vamos dizer, desse quadro de ideias eletrônicas. A gente pode tirar algumas dúvidas aí, se vocês tiverem, a respeito do diagrama em blocos, porque às vezes é difícil de tirar por escrito, pelos comentários do YouTube, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mas também vou fazer de forma bem detalhada para que vocês possam entender da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo? Um grande abraço, vamos lá! Bom pessoal, aqui está o diagrama em bloco do esquema elétrico que eu vou fazer na bancada aqui, né? Primeiramente, para explicar esse diagrama em blocos aqui, eu quero dividir ele em algumas partes para que a gente possa entender como é que ele vai funcionar. Eu vou ter uma entrada com uma proteção aqui na entrada. Primeiro conjunto que eu vou ter aqui, que é o chamado conjunto 1, esse conjunto aqui vai ser uma régua de rede elétrica que não tem nada a ver, propriamente dito, com o sistema de proteção da bancada. Por quê? Porque muitas vezes eu posso querer ligar aqui algum equipamento que possa puxar bastante energia, um equipamento que gera um ruído muito grande. Às vezes quero ligar uma fritadeira, quero ligar às vezes um aspirador de pó, um liquidificador ou uma ferramenta que puxa uma energia muito grande. Então vocês vão ver que ele vai estar protegido sim pelo sistema da minha bancada, mas não vai estar com toda a parte de monitoramento, que é essa primeira parte aqui, que eu chamo de régua de rede elétrica, né? Ou seja, ela está ligada na primeira parte. Depois disso, nós vamos ter um segundo conjunto de réguas aqui, réguas elétricas, né, que são aquelas réguas com várias tomadas, só que essas réguas, elas são as réguas onde eu vou ligar os equipamentos que vão propriamente ficar ligados na bancada. Multímetros de bancada, osciloscópios, fontes, geradores de sinais, tudo isso vai ser ligado aqui nesse segundo conjunto de réguas. Este sim vai ser monitorado. E por último, eu vou ter um terceiro conjunto de réguas aqui, que é a régua do meu DUT. O que significa DUT? DUT em inglês é Device Under Test, que são equipamentos ou dispositivos sobre teste. Então tudo que eu vou testar na minha bancada, ela vai ser ligada aqui nessa minha última régua, que não é a mesma régua aonde estão ligados os meus equipamentos aqui de medição, osciloscópios, fontes, etc. Ok? Então eu vou ter três tipos de régua. Uma que não tem nada a ver, que vai estar ligado basicamente na tomada da minha casa, para que se eu for ligar um equipamento de maior potência. Um segundo que vai ser monitorado, aonde vai ser ligado os meus equipamentos aí, de osciloscópios, equipamentos de medida de uma forma geral. E por último, a régua DUT, que é a régua do Device Under Test, que são as réguas onde eu vou testar os equipamentos. Esta última régua aqui, ela pode ser chaveada com esses tipos de chave aqui, que eu vou mostrar para vocês, aonde eu vou conseguir fazer com que a energia da rede venha diretamente através dessa régua aqui, ou eu faça a energia passar através de um trafo isolador, um transformador toroidal isolador também, mas também tem a opção através de uma segunda chave, na verdade são duas chaves que a gente utiliza, para que eu possa fazer com que tudo isso seja também passado através de um variac. Variac é aquele equipamento em que eu consigo regular a tensão senoidal de entrada da minha rede, ou seja, eu posso ter 127 ou 220 e fazer com que essa tensão varie aqui no meu sistema, tá bom? Então basicamente isso daqui
Vou tentar explicar de forma sucinta para vocês aqui, mas eventualmente se alguém tiver alguma dúvida, aí deixa os comentários aí, ou se tiver alguma dúvida ou alguma dica que vocês queiram que eu coloque aqui, a gente está aberto, obviamente, a comentários aqui, eventualmente, para que se precisar modificar o projeto, a gente modifique, porque eu ainda não estou com ele totalmente montado. Basicamente isso daqui, com uma única diferençazinha aqui no final, que eu vou explicar para vocês, que talvez essa parte aqui do projeto saia, para deixar de uma forma um pouco mais fácil para montar, mas eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa interessante aqui, é que essa minha bancada, ela é aterrada, obviamente, mas eu tenho o controle do terra total sobre todas as réguas, ou a régua monitorada, ou a régua da rede elétrica, ou a régua mesmo do DUT. Eu consigo ligar o terra ou desligar o terra. Mas você vai dizer, mas por que eu teria essa opção de ligar terra ou desligar terra? Muitas vezes a gente tem que isolar o terra da rede elétrica, porque se a gente for fazer principalmente medições com osciloscópio na rede elétrica, e se a rede elétrica estiver, o seu osciloscópio estiver na mesma rede, no mesmo nível de terra da rede elétrica, você pode provocar um curto na medição de energia através do osciloscópio. Mas a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Então vamos lá, vamos para a gente entender como é que funciona esse diagrama aqui. Primeira coisa aqui, eu tenho a entrada aqui para mim, da concessionária, ele é 220. Em alguns lugares você vai ter 220 fase neutro, outros lugares você vai ter 127 fase neutro, e em alguns lugares 220 fase, que é mais difícil de achar. Aqui no meu caso específico é 220 fase, tá bom? Justamente por ter um 220 fase, nós vamos ter aqui uma contatora, para eu explicar direitinho para vocês o motivo de eu ter essa contatora aqui, porque eu tenho 220 fase, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho é um sinal 220 entrando no meu disjuntor geral de 25 amperes. Por que eu coloquei 25 amperes aqui? Porque o disjuntor do meu QDC aqui, da minha residência, ele é de 30 amperes. Então, se eventualmente eu houver um problema na minha bancada e um curto acontecer, ele vai desarmar o disjuntor da minha bancada e não o disjuntor do QDC do quadro de energia, eventualmente não só cortando a energia aqui da minha bancada, como de outro departamento aqui, de outro quarto ou de outra rede aqui da minha casa. Por isso que ele tem que ter um valor um pouquinho menor que o do QDC de entrada. Logo na sequência, eu vou ter um IDR, que é o disjuntor residual, né? Que se eventualmente houver uma fuga de energia para o terra, ele vai desarmar. Eu coloquei ele também de 25 amperes na mesma do disjuntor. Lembrando que a maior parte desses equipamentos ou dispositivos que estão aqui tem links de cada um deles, descritivo de cada um deles aqui com revisão no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Na sequência, eu vou ter um LED. Qual é esse LED? É aquele LED que o pessoal conhecido como olho de boi. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Está fácil de achar. Esse LED aqui, ó, olho de boi, que é esse aqui, justamente para quê? Para identificar que tem energia elétrica na bancada. Então, quando eu ligar esse disjuntor geral aqui, que é a chave geral, vai acender essa luz aqui, indicando que, obviamente, a bancada está energizada, ok? Na sequência, eu vou ter um DPS classe 3. O que é o DPS? DPS é dispositivo de surto. Se eventualmente houver um surto dentro da rede, não aqui dentro do meu laboratório, tá bom? Mas dentro da rede, basicamente da minha residência, esse DPS eventualmente iria atuar. Eu tenho também, esse DPS é um DPS classe 3 da Clamper, eu tenho um descritivo no vídeo explicando funcionalmente aí como é que ele funciona, né, desse dispositivo. Lembrando que no meu quadro QDC eu tenho DPS classe 2 também. Mas se eu tenho então um DPS classe 2 no meu quadro, por que deveria ter um DPS classe 3 aqui? Porque muitas vezes o surto de energia se dá dentro da própria casa. Quando eu ligar eventualmente uma furadeira, uma máquina, um motor muito grande, uma máquina de lavar roupa, então às vezes pode você criar um surto de energia dentro da sua própria casa que vem posterior ao DPS classe 2 que está no seu quadro. Então esse DPS classe 3 aqui teria essa função de eventualmente suprir algum surto de energia que acontecesse dentro da minha casa, ou seja, depois do meu quadro QDC. Na verdade é um preciosismo, mas eu quis colocar ele para deixar a bancada da forma mais segura possível. Na sequência, você vê que eu tenho já a primeira régua de energia elétrica, que sai na saída desse DPS.
Por que eu tenho essa régua aqui? Porque é nessa régua que eventualmente eu vou ligar algum equipamento que precise demandar muita potência. Às vezes eu quero fazer um teste com uma fritadeira elétrica, às vezes de 2, 3 mil watts de potência, é considerável. Eu não vou ligar ela nem no meu DUT, porque eu não tenho essa potência no meu tráfego toroidal, nem vou ligar ela, obviamente, nas minhas réguas monitoradas, onde estão ligados os meus osciloscópios, as minhas fontes. Então eu queria que isso fosse totalmente isolado. Por isso eu tenho essa primeira régua aqui. Ela não vai ser uma régua que constantemente eu vou utilizá-la, mas é uma régua para ligar, às vezes, um equipamento de uma forma muito pesada, um equipamento que gere muito ruído. Você vê que ela está ligada antes de um filtro EMI. Por quê? Porque se eventualmente eu estiver monitorando ou estiver testando algum equipamento aqui com o meu osciloscópio, a minha fonte, o meu gerador de sinais, e eu ligar simultâneo algum outro equipamento que puxe uma energia muito grande, se eventualmente ele gerar um ruído na minha rede, esse filtro aqui, EMI, vai filtrar e não vai passar ruído para esse outro sistema para cá, na onde estão ligados os meus equipamentos de medição, muito menos para o meu DUT, que é o Device Under Test, que é a régua onde eu estou monitorando algum equipamento ou fazendo teste nela. Por isso que eu tenho, então, na saída do meu DPS, antes de ligar a minha régua, eu tenho esse filtro aqui, ó, tá bom? Então eu tenho esse filtro, então se eventualmente algum ruído for gerado aqui, esse filtro vai filtrar qualquer ruído que passe para cá. Lembrando de que todas as réguas de monitoramento, elas acompanham um disjuntor independente. Então para essa régua da rede elétrica, eu tenho um disjuntor também de 20 amperes. Por que eu tenho um disjuntor? Porque se eventualmente houver um problema, um curto nesse equipamento a ser testado aqui, ou a ser ligado aqui, vamos falar assim, eventualmente esse disjuntor desarma. Por isso que esse disjuntor é de 20 amperes e não esse de 25 aqui. Porque esse cairia antes desse. Tá bom? Então se eu colocar no mesmo valor ou até maior, eventualmente me desarmaria esse aqui, me desligando tudo para frente. Então por isso que esse disjuntor tem que ser um pouco menor que esse de 25 amperes. E aqui também nessa régua de rede elétrica vai existir nela um watímetro exclusivamente para medir a potência do que está acontecendo. Esse watímetro, na verdade, eu já tenho até um descritivo no vídeo, ele mede não só a potência, mas ele vai medir o fator de potência, ele vai medir a tensão, ele vai medir a corrente que está sendo gerada aqui pelo equipamento que está nessa régua, ok? Depois a gente comenta no final só sobre terra, para a gente entender, deixar um capítulo à parte aqui só sobre terra. Na sequência do filtro, eu entro com esse monitor 1. O que é esse monitor 1? Esse monitor é um monitor de sobretensão e subtensão. Eu também tenho um descritivo desse equipamento aqui no canal. Vou deixar o link aí, como eu já falei no vídeo. Esse monitor ele funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho 220 volts entrando aqui. Se eventualmente houver um pico de tensão maior do que 220 volts aqui, ou seja, 240, 250 volts, eu consigo setar a tensão máxima que esse monitor permite que a energia continue passando. Então vamos supor que eu coloque ele para 230 volts. Então se houver um pico para 230 volts aqui, lógico que ele não vai desligar na hora, porque esse monitor, como o próprio nome diz, ele monitora. Então eu posso colocar ele, por exemplo, 230 volts por 5 segundos, um exemplo. Então se ele permanecer mais do que 5 segundos por 230 volts, por exemplo, ele vai desligar toda a minha bancada, protegendo o quê? Os equipamentos que eventualmente estão ligados aqui na minha régua monitorada, multímetros, osciloscópios, etc. E eventualmente o circuito que está sendo monitorado, o circuito que está em teste aqui na minha bancada. Mas ele também é um monitor de subtensão. O que isso implica? Que se eventualmente eu colocar, por exemplo, nele, eu estou entrando com 220, eu colocar, por exemplo, 200 volts, um exemplo aqui, de monitor, qualquer tensão abaixo de 200 volts ele começa a monitorar, por exemplo, por 5 segundos, e se permanecer abaixo de 200 volts por 5 segundos, por exemplo, né, ele também desliga. Então ele vai desligar por sobretensão ou por subtensão. Mas por que desligar por subtensão? Porque eu também tenho equipamentos ligados aqui ou ligados aqui na minha régua do DUT, que eventualmente se tiver uma subtensão eu posso queimá-lo. Então esse aqui ele monitora não só a sobretensão quanto a subtensão. Na sequência eu tenho um software starter. Software starter também tem um link na descrição aí do vídeo explicando só sobre ele. O que é um software starter? É um dispositivo, um equipamento eletrônico que ele monitora a tensão e a corrente grande de entrada. Você imagina que quando você liga um determinado equipamento na tomada,
vem 220 volts direto para daquele equipamento. Então vamos supor que a gente esteja ligando um transformador. Quando a gente bota 220 volts na tomada e liga esse transformador, há uma carga muito grande chegando nesse transformador, 220 volts, com uma pancada muito forte. O que faz o software starter? O software starter é um equipamento que eventualmente ele tem, na composição dele, termistores. Então ele vai diminuir a corrente de entrada nesse equipamento, evitando uma pancada inicial nele. Depois ele curta-circuita esses termistores e eventualmente a corrente passa a ser fornecida, e essa corrente de tensão passa a ser fornecida de uma forma normal para o equipamento funcionar. Então ele evita uma pancada muito brusca de energia inicial, aquele V0 inicial no equipamento. Então repara que esse monitor, ele liga um software starter que vai ligar uma contatora, tá bom? Por que uma contatora? Lembra que lá no início eu comentei com vocês que é 220 volts fase? Então, se houver um problema, a contatora precisa desligar as duas fases aqui para mim, tanto esta quanto esta de 220. Por quê? Porque se eventualmente cortasse uma única fase e eu estivesse tocando aqui, eu tomaria um choque, tá bom? Então, por questão de segurança, por ser fase aqui na minha entrada, esta minha contatora é de 2 canais. Então ela corta tanto esta fase quanto esta fase. Se eventualmente eu estivesse trabalhando com fase neutro, seja em 127 volts ou mesmo 220 volts, que seria fase neutro, não haveria necessidade de uma contatora de 2 polos. Bastaria ter uma contatora de um único polo, obviamente ligado na fase, para que cortasse a fase, porque a outra, obviamente, seria um neutro, aí não teria problema de eventualmente tomar um choque. Tá bom? Então esse software starter aqui, ele controla essa contatora, que se houver um problema no monitor de tensão, ele desliga essa contatora, cortando toda a energia, não só que vem para minhas réguas monitoradas, ou seja, desligando todos os meus osciloscópios, geradores, multímetros, como também todo o equipamento que tivesse ligado no meu device under test, no meu equipamento de DUT aqui, ok? Na saída dessa contatora, você repara que eu tenho 2 caminhos aqui. O caminho de baixo, ele vai ligar uma régua de 20 amperes, aonde vai ligar todas as minhas 3 réguas monitoradas. Eu vou ter 3 réguas monitoradas, que são as réguas que eu já falei, que vão ser ligados às fontes, os osciloscópios, ou seja, os instrumentos de medida aqui do laboratório. Então eu tenho 3 réguas para ter bastante tomada. Essas 3 réguas, elas são monitoradas através de um watímetro, que também vai medir fator de potência, corrente e tensão nessa régua, para eu ter mais ou menos uma noção de quanto eu estou consumindo nesses equipamentos, mas também tem um disjuntor exclusivamente para ele de 20 amperes, lembrando que tem que ser um pouco menor do que 25 amperes aqui. Por quê? Porque se houver eventualmente um problema, um curto em qualquer um desses equipamentos, ele vai me desarmar somente esse disjuntor, permanecendo com todo o restante da bancada funcionando, tá ok? Por isso que eu tenho 20 amperes. E na outra ponta daqui, da saída da contatora, eu entro no meu variac. Também tem um disjuntor de 20 amperes para o meu variac ele é de 3 kVA. Por quê? Porque se eventualmente houver um curto ou algum problema no meu variac, ele também desliga esse disjuntor de 20 amperes aqui, não tendo problema com o restante do meu circuito, ou seja, tudo continuaria funcionando, porque ele só desarmaria esse disjuntor, tá bom? Então, seguindo o caminho aqui da contatora, a energia vai passar pelo disjuntor do variac, pelo variac, e vai descer na primeira chave. E ela também vai passar por aqui, também ligando na chave. É uma chave de 2 polos, que é essa chave aqui. Eu tenho o polo 1, o 0, que é desligado, e o polo 2, que é essa posição. Então, posição 1, posição 0, que nada está ligado, e a posição 2. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: se a chave estiver na posição 1, então quando ela está na posição 1, esses 2 polos, vou simular aqui com uma outra lapiseira, você imagina que os polos estão assim. Quando eu colocar a chave na posição 1, ou seja, fizer isso aqui, posição 1, está aqui, o que vai acontecer? Isto vai fechar aqui, ó. Vai fazer assim a chave. Ou seja, este ponto vai estar ligado no 1 aqui, ó. Então ele vai ficar acima. Com isso, a posição 1, eu coloquei ela como sendo sem variac. Ou seja, a energia ela vai passar da contatora diretamente para esta régua aqui de baixo. Então vai fazer este caminho aqui, a energia, ó, na posição, vai vir para cá, vai vir para cá e vai passar energia para cá e energia para esse outro ponto aqui. Ou seja, o meu variac estaria desligado. Quando a energia 220 vem para cá,
ela encontra mais dois caminhos. Ela pode vir diretamente para o disjuntor de 20 amperes do meu DUT, que também é de 20 amperes, e essa energia 220 volts, ela vem para um monitor de tensão, para um outro software starter e para um transformador toroidal isolador. Ele entra 220, sai 220 também, isolado da rede elétrica. E vem aqui para baixo numa régua de 6 amperes. Então, desta forma, eu estou sem o variac, ou seja, a entrada minha aqui é a entrada 220, que é a entrada inicial do meu circuito. Eu não tenho como variar essa entrada. Aí ela vem 220 para cá, como eu expliquei, 220 passa por todo esse sistema, chegando aqui nesse disjuntor de 6 amperes do meu trafo isolador. Esse meu trafo isolador é de 1 kVA, tá bom? Por que eu tenho um monitor de tensão aqui e um software starter? Bom, o monitor de tensão eu já vou explicar para vocês quando eu passar ele pelo variac. Mas por que eu tenho um software starter aqui? Pelo mesmo motivo que eu tenho esse software starter aqui. Quando a energia chega nele, ele limita para não jogar uma energia muito grande para ligar o meu variac. O mesmo esquema aqui. Eu chego 220 aqui e eu tenho uma partida suave em cima desse meu transformador. Eu não tenho uma pancada de energia elétrica de 220 volts direto nele de uma única vez. Ela limita a entrada de corrente aqui nesse meu transformador, fazendo, entre aspas, uma partida suave. Isso faz com que o transformador toroidal dure muito mais tempo do que deve durar. E aí eu tenho 220 isolado por esta rede do transformador aqui isolador, porém eu tenho 220 aqui sem isolar. Então repara, eu tenho aqui vem 220 volts para cá da rede normal, 220 volts passa pelo transformador isolador e entra 220 volts. A diferença desse 220 para esse 220 aqui é que este não é isolado da rede. E este é totalmente isolado da rede porque veio através desse transformador. Aí ele entra em dois disjuntores de segurança, um disjuntor de 20 amperes do meu DUT e um disjuntor de 6 amperes do meu trafo toroidal. Tá ok? Aí ele entra numa segunda chave desta, também com uma posição 1, uma posição 0, que é desligada, e uma posição 2. O que é a posição 1? A posição 1 é sem o trafo isolador, ou seja, a minha chave ela vai fazer este movimento aqui, fechando nesse sentido aqui, ou seja, fechando aqui e fechando aqui, de modo a que meu DUT, esta minha régua de tomadas aqui do meu DUT, seja alimentado exclusivamente pela rede elétrica, ou seja, sem o meu trafo isolador. Tá ok? Mas, se eu colocar ela na posição número 2, isto vai fazer este movimento aqui, ó. Os contatos, ou seja, aqui vai ligar no 2 e aqui vai ligar no 2, fazendo com que a minha régua seja alimentada com trafo isolador, porque daí está vindo esse 220 volts aqui. Então essa chave permite que eu venha com 220 volts da rede sem isolador ou 220 volts com o isolado. Por que isso aí? Primeiro pelo seguinte, se eu for testar um equipamento aqui que demanda uma energia grande, de maior de 1 kVA do que isso aqui, obviamente que eu tenho que colocar ela sem transformador isolador, porque meu transformador isolador dá no máximo 1 kVA. Então eu teria que colocar sem transformador isolador. Mas se eu quiser testar um circuito totalmente isolado da minha rede elétrica, eu tenho que colocar ele na posição 2, fazendo com que ele passe por um transformador toroidal isolador. Dessa forma, eu fico limitado a uma corrente de 1 kVA desse meu transformador isolador, tá bom? Lógico que a maior parte das medidas que eu vou fazer na bancada, óbvio que é abaixo de 1 kVA. Então eu sempre vou trabalhar com o trafo basicamente na posição 2, que seria utilizando o transformador isolador. Dessa forma, eu fico totalmente isolado da rede elétrica, prevenindo qualquer tipo de choque, e eventualmente, se eu quiser fazer um teste da rede elétrica do meu osciloscópio, como esse osciloscópio está ligado aqui, e esta régua provavelmente vai estar aterrada, que eu já vou comentar mais para frente um pouquinho do terra, se essa estiver aterrada e esta régua aqui também estivesse aterrada, eu criaria um curto. Mas como eu passo pelo transformador isolador e, em tese, o meu transformador isolador está isolado da minha rede elétrica, não teria problema fazer a medida dos 220 aqui desse equipamento, que obviamente não daria um curto, tá bom? Agora, a segunda posição que a gente estuda aqui é a posição 2 aqui, que a primeira parte foi sem o variac.
Mas e se eu colocar ela na posição 2, essa primeira chave? Aqui, ó, posição 2. O que que acontece? Obviamente que os contatos viriam para cá, o variac passaria a alimentar todo esse circuito. Repare que na primeira vez estava na posição 1. Tudo daqui para baixo foi alimentado por 220 saindo da contadora. Mas a partir do momento que eu virei a chave na posição 2, que é com variac, consequentemente tudo daqui para baixo passa a ser alimentado com variac. Qual é a grande sacada disso? Se eu precisar alterar a energia do meu DUT aqui, da minha barra aqui de baixo, e quiser colocar um valor, por exemplo, menor do que 220, quero fazer um teste aqui com equipamento abaixo de 120, ou 205 volts, ou 200 volts, ou 150 volts, ou 120 volts, sei lá, ou 50 volts AC, eu consigo fazer com variac. Da mesma forma que o meu variac aqui, ele também consegue levar a minha tensão. Entrando eu com 220, eu consigo levar ele no meu variac até aproximadamente uns 290, 300 volts aqui. Então eu conseguiria injetar 300 volts aqui. Por isso eu tenho variac na minha saída, aqui, com chave, para que eu possa mexer no valor dos meus 220 aqui na bancada. Lembrando que quando estava na posição 1, eu só tinha 220, eu estava refém da minha tensão de entrada. Mas a partir do momento que eu tenho a chave seletora com variac, eu consigo trabalhar e alterar essa tensão aqui da minha régua do DUT, ok? Aí é que está a grande sacada. Por que que eu tenho então um segundo monitor de tensão? Imagina a seguinte solução, seguinte situação, aliás. Eu estou com a chave na posição 2, eu estou refém do variac. Então, aqui eu consigo injetar agora qualquer tensão variada de 0 até 300 volts AC, com o variac. Esse monitor aqui não é um monitor de subtensão, ele é um monitor somente de sobretensão. Por que que eu só tenho de sobretensão aqui? O meu transformador toroidal aqui, ele é de 220 volts. Ele não aguenta mais do que, na entrada dele, 240 volts. Se eu colocar qualquer coisa acima de 240 volts aqui, eu estou sujeito a queimar ele. Então, esse monitor aqui, ele vai ser setado em 230, 235 volts. Então, se eu pegar o meu variac e injetar na saída dele mais do que 240 volts, eu vou ter aqui embaixo, mais nessa linha aqui, ó, mais do que 240 volts aqui, entrando aqui no meu monitor. O meu monitor ele vai desligar o meu trafo toroidal, se eu tiver mais do que 235, 240 volts aqui, e eu só vou ter energia passando através desse DUT aqui. Então aqui na minha saída do DUT aqui, da minha régua, se isso aqui estiver na chave na posição 1, eu vou ter, a posição é sem trafo isolador, eu vou ter aqui variando 250, 260, até 300 volts. Mas se passar, eu colocar a chave na posição 2, eu não vou ter energia elétrica aqui. Por quê? Porque o meu monitor, detectando que eu tenho mais de 230 volts aqui, ele vai desligar o meu trafo toroidal e essa linha vai ter 0 volts. Porém, se eu variar o meu variac de modo a que eu tenha até mais ou menos uns 230 volts, eu consigo injetar aqui no meu trafo toroidal até no máximo 230 volts e passo a ter aqui embaixo, tanto aqui quanto aqui, 230 volts, porque o meu transformador está passando 230 volts. E aí sim eu consigo aqui ou fazer com que ele venha direto por aqui, ou eu também consigo fazer com que os 230 seja isolado e eu passe a ter na régua 230 volts isolado, por exemplo. Tá bom? Se eu abaixar o variac a uma tensão, por exemplo, de 80 volts AC, por exemplo, esse meu monitor ele ignora isso, porque ele é só de sobretensão, ele não é de subtensão. Então, consequentemente, por exemplo, eu teria 80 volts aqui, 80 volts aqui. E com a chave seletora aqui, eu posso optar por ter 80 volts no meu DUT aqui sem isolamento, ou 80 volts isolados através da minha rede elétrica. O tráfego toroidal é de suma importância quando a gente está trabalhando, que nem eu já comentei com vocês, porque ele está totalmente isolado da rede elétrica. Depois vocês vejam no vídeo aí para vocês verem, é um vídeo um pouco longo, mas é interessante vocês entenderem a importância de um transformador isolador numa bancada, porque você fica totalmente isolado da sua rede elétrica. Então, se eventualmente eu tocar aqui num terminal ou no outro terminal, mesmo tendo 220 fase, eu não tomo choque aqui na saída do meu transformador toroidal. Nessa outra, não. Se eu tiver aqui selecionado sem o transformador toroidal, essas aqui são fases vivas. Qualquer aqui que toque aqui, ou qualquer toque aqui, se eu tiver com o pé no terra, por exemplo, eu vou tomar um choque. Mas aqui não, porque eu estou passando pelo tráfego toroidal. Tá bom?
A única coisa só que talvez eu mude aqui é o seguinte, essa régua Dutch aqui, na saída dela, eu tinha colocado um par de chaves onde eu ia colocar 3 lâmpadas séries. Por quê? Porque se eu quisesse testar um equipamento aqui no meu Dutch e eventualmente tivesse com o risco de ter um curto-circuito aqui, para não desarmar nenhum desses dois disjuntores, eu teria essa lâmpada série. Né? Para quem não conhece que é a lâmpada série, também tem um vídeo no canal explicando o que é. Né? Isso faz com que a gente previna, eventualmente, dar um curto-circuito. Mas isso aqui parece que vai ficar na minha bancada meio inviável de construir, porque vai ter que passar muito cabo saindo de um Dutch, que provavelmente vai ficar em cima da mesa. Então ficaria um negócio meio desconfortável. Então aqui eu provavelmente vou criar de uma forma portátil uma lâmpada série, que é o que a maioria do pessoal faz, e eu já tenho montado. Se vocês olharem o vídeo aí da lâmpada série, vocês vão ver exatamente aquela. Então se eventualmente tiver uma dúvida de algum equipamento que eu queira testar aqui, eu vou conectar no meu Dutch a minha lâmpada série e nesse equipamento a lâmpada série. Fiz o teste, não está em curto, elimino a lâmpada série e continuo trabalhando com o Dutch. Então provavelmente isso aqui não vai ter no meu circuito, só na hora que tudo estiver montado eu vou verificar se realmente é viável ou não eu fazer a ligação dessas 3 lâmpadas séries ligadas direto no Dutch aqui. Senão elas vão ser eliminadas e eu vou usar uma lâmpada série, entre aspas, portátil. Tá bom? E por último, o que eu queria comentar com vocês aqui é o fator terra. Né? Bom, por que terra? Porque se vocês olharem aqui no início, eu tenho chaves 1, chaves 2, chave 3. Né? Por quê? Porque eu vou ter nessa bancada, além da possibilidade de ter com variac, sem variac, com transformador toroidal, sem transformador toroidal, eu também, através dessas chaves, eu vou ter a opção de ter terra ou não terra em cada uma das minhas barras. Se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, eu tenho um terra vindo aqui, e na minha primeira régua de rede elétrica, aquela que está lá ligada no início, que não está nem monitorada, ela normalmente ela vai permanecer fechada, para que eu tenha terra na minha rede, na minha régua. Mas se eventualmente um dia eu precisar fazer um teste que esteja isolado da rede do meu terra, é só abrir esse circuito aqui e eu fico sem o terra. Ou seja, eu fico com fase, mas não tenho o terra ligado aqui. Então por isso eu vou ter essa primeira chave. Seria a chave GND da régua da minha rede elétrica. Mas eu vou ter também uma segunda chave 2 aqui, que também é um GND da régua monitorada. Esse conjunto de réguas monitoradas aqui, onde vão ser ligados os osciloscópios, as fontes, as cargas eletrônicas, os geradores de sinais, todos eles têm que ter o terra ligado. O osciloscópio não deve ser ligado sem terra. Isso nós vamos falar no outro capítulo, no outro vídeo. A gente não deve tirar o terra do osciloscópio de qualquer outro equipamento, nem que seja para medir corrente da rede elétrica. A gente tem que fazer de forma com segurança. Por quê? Porque esses equipamentos necessitam do terra para funcionar de uma forma perfeita. Então eu tenho esse GND que ele vai proporcionar eu colocar o terra ou tirar o terra. Inicialmente também vai ficar ligado, para que eu tenha o terra ligado nele. Mas se um dia, por qualquer motivo, eu precisar fazer uma experiência em que eu tenha que tirar o terra de uma fonte, um terra de um osciloscópio, até por uma experiência para mostrar para vocês aqui, basta abrir essa chave e eu elimino o terra dessas réguas monitoradas. E por fim, se vocês olharem, tem uma terceira chave aqui, ó. Essa terceira chave aqui, ela é o régua do Dutch, dessa régua aqui. Este, sim, tem que permanecer aberto todo o tempo. Por que permanecer aberto todo o tempo? Primeiro, porque se eu estiver trabalhando com tafo toroidal e ele estiver ligado, eu estou referenciando a minha régua ao terra. Então esse meu Dutch aqui, se eu botar na mão, eu vou tomar um choque, tá bom? Eu não posso referenciar essa régua ao terra, por isso que ela tem essa chave. Porém, se estiver na posição 1, sem o trafo isolador, ela deve estar na posição fechada, para que essa régua tenha o terra, porque daí eu estou referenciado ao terra. Então repara que a bancada, eu vou conseguir colocar terra, tirar terra de todas as réguas de tomada, seja essa de início, seja da monitorada, ou mesmo da do Dutch, que é um pouco mais preocupante por causa do trafo toroidal, né? Assim como eu tenho disjuntores independentes para cada um dos meus circuitos, assim como eu tenho também 3 tipos de réguas elétricas, uma para a rede elétrica inicial, uma para a monitorada e uma para o Dutch. Além de que eu tenho a possibilidade, que eu já expliquei, de ter sem variac e sem trafo toroidal, com variac e com trafo toroidal, ou seja, eu tenho 4 posições aqui, né? Se eu colocar sem variac, eu posso colocar sem variac, e aí eu posso escolher sem o trafo toroidal, sem o trafo isolador, ou com o trafo isolador. E tem a opção também de colocar na posição 2, com variac. Aí eu posso escolher se eu vou utilizar com variac, mas sem o transformador isolador, ou com o transformador isolador, tá ok? Então esse basicamente é o diagrama. Eu estudei bastante para chegar nesse diagrama em blocos, vamos falar assim. A gente vai montar, eu vou fazer um outro vídeo montando, ele é bem complexo,
não vai fazer ponto a ponto montando, porque obviamente a gente sabe que demora bastante para montar um equipamento desse aqui, mas à medida em que ele estiver pronto, antes de instalar, eu vou fazer um vídeo mostrando cada um dos componentes para a gente repassar esse circuito, tá bom? Se eventualmente houver alguma modificação, eu volto com esse diagrama aqui mostrando, mas isso aqui já está muito bem pensado. Eu acredito que no papel vai funcionar, mas obviamente eu preciso fazer todos os testes aqui, né, para que a gente possa ver, né? Bom, amigos, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nesse nosso vídeo aqui, né? Como é que vai ficar o diagrama elétrico da nossa bancada. Acho que vai ficar bastante legal. Uma vez que isso estiver pronto, a gente vai conseguir fazer todas as experiências que a gente pode fazer, tirando terra, colocando terra, testando com pontos referenciados aos tafos isoladores, sem tafos isoladores, né? Com isso a gente consegue inclusive medir interferências, se vão haver interferências ou não, dependendo do equipamento ligado, tá bom? Existe também uma série de outras coisas que a gente vai fazer no canal, como um monte de equipamentos novos que chegaram ali para a gente poder fazer testes, para a gente ver, enfim. Mas para isso, obviamente, para eu que possa fazer isso de forma segura e fazer de uma forma melhor para que vocês possam entender, obviamente o primeiro passo de tudo é ter energia elétrica nessa bancada, né? E eu não queria apenas ligar na tomada e fazer com que os equipamentos funcionassem. Isso seria de uma forma muito simples, mas eu não gostaria de ter, eu gostaria de que ela fosse protegida, que ela fosse monitorada, né? Eu acho que isso vai ficar legal, porque uma bancada é uma coisa que a gente faz uma vez só, eventualmente depois você praticamente não mexe mais, né? Mas com isso eu passo a ter o controle total do gerenciamento elétrico da bancada, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like, compartilhe esses canais nas redes sociais. Logo em breve a gente está batendo aí os mil inscritos. A gente não colocou tanto vídeo, mas eu acho que o pessoal tem curtido. São vídeos um pouco mais demorados, mas são vídeos que são necessários a gente mostrar para vocês, né? Não adianta fazer um vídeo disso aqui em 5 minutos, vocês viram que o assunto é um pouco complexo, mas eu acho que vocês vão curtir, tá bom? Se gostarem, deixa os comentários. Deixando os comentários, a gente no próximo vídeo tenta responder de uma forma mais rápida possível. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos numa próxima. Valeu!